com você, conforme está escrito em Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nestes últimos dias falou através do Filho. Quem escreveu o livro escreveu assim: a nós nesses últimos dias, no tempo em que Jesus estava aqui na terra. E para nós hoje, como Deus fala conosco? Pode falar e fala, muitas vezes e de muitas maneiras. Fala através da leitura da palavra de Deus e fala também quando ouvimos uma pregação da palavra de Deus. Quando lemos um livro que nos instrua a nos aproximar mais de Deus. Quantos irmãos aqui já leram a preciosa graça de Philip Yancey? Quem já leu esse livro? É ruim? Você chorou em qual capítulo? Eu chorei. E quem estava vendendo me falou um dia: irmão, se você não chorar até no 3º capítulo, ou você está doente, ou você não é crente, alguma coisa tem com você. As palavras ali mexem profundamente em nossos corações. Mas que tipo de oração nós devemos fazer? Quando Jesus diz: orai sem cessar. Não é possível estar trabalhando e orando. Mas todos os momentos que eu estou livre, eu posso estar orando. Porque há momentos de uma máquina tão precisa ou perigosa, que se eu desviar um instante o meu olhar dali, é suficiente para ir uma mão, um dedo, um braço, ou mesmo matar uma pessoa. Então se pensa muito naquilo que está fazendo. Mas eu posso estar com uma vida como se estivesse numa oração constante. Quando eu preciso, eu falo: Pai, me ajude. Pai, muito obrigado porque o Senhor me ajudou aqui. Pai, abençoe meu irmão que está passando por dificuldade. Abençoe o irmão fulano de tal, o irmão Zezinho, o irmão Benedito. Sentiu o desejo de orar e não aguentou, foi orar. Naquele momento que ele estava orando, o irmão Benedito estava sendo assaltado. Deus faz isso, irmão. Os irmãos não creem nisso. Vamos então, eu quero pedir para o Daniel vir um pouquinho aqui. Eu vou pedir também para o irmão Douglas vir aqui um pouquinho. Pega um banquinho. Pode orar até nesse cantinho aí mesmo. Então vamos fazer uma oração silenciosa. Uma oração que, viu, irmão? Você vai ficar aqui, você vai perturbar ele. Então nós temos que procurar um lugar que tenha silêncio para orar. O irmão vai começar a orar e o irmão Douglas vai começar a falar coisa que não tem nada a ver com a oração, só para perturbar ele. Eu não estou querendo chamar o irmão daquilo, não é. Mas nós vamos ver que isso atrapalha. Não precisa falar muito alto, mas fala para ele entender. Pode orar alto, viu, Daniel? Não, comece a orar baixo primeiro. Mas ore mesmo. Preste atenção, irmão. Daniel, a hora que você não está conseguindo mais orar, fale: eu não estou conseguindo. Daniel, peraí. Daniel, Deus, Pai, ele não quer falar. Presta um pouquinho, Daniel, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, porque tu és. Daniel, peraí. Ele não quer estar orando, para de orar aqui. Eu te agradeço.
Ele orou. Perceberam, irmãos, que quando ele estava orando baixinho, as conversas que ele ouviu, o barulho que estava ouvindo, atrapalhou o seu contato, a sua comunhão com Deus. O irmão entendeu isso? Acontece isso com o irmão ou não? Aquele cheirinho de comida vem lá da cozinha, você está com a barriga lá no fundo. Daniel, você não fez uma coisa. Deus não falou com você. O que você tem que falar para que Deus fale? Você tem que conversar com Deus através da oração e aguardar Deus responder a você. Então você tem que ficar um tempo quietinho lá, curvado, sem orar, com a mente em Deus. Faça isso. Faça só para os irmãos perceberem. Os irmãos entenderam? Se agora o irmão começasse novamente a buzinar no ouvido do irmão, ele ia perder outra vez. Então temos que procurar um lugar que estejamos sozinhos e em paz, em comunhão direta com o nosso Deus. Senão Deus não vai te ouvir a oração. Já percebeu o irmão orando e alguém lá ouvindo um sambão lá na televisão? Já percebeu você orando e alguém gritando? Dá para você orar desse jeito? Hein, meu irmão? Será que Jesus não nos deu exemplo de oração sozinho? Irmão, acha que deu ou não? Fale de uma oração de Jesus que ele estava sozinho. Irmão, você lembra? Os irmãos se lembram depois da multiplicação do pão e dos peixes? Os discípulos foram embora e Jesus foi para o monte orar. Qual o horário da oração de Jesus naquele dia? Se lermos bem atentamente, eu acho que ele foi na boca da noite, mas permaneceu até tarde. E ele, por certo, visualizou o barco e os discípulos remando em perigo. Então ele foi andando sobre o mar. Jesus não fez sempre o uso daquilo que Deus tem capacidade de fazer. Mas tem um momento, como Jesus fez aí, ele foi andando sobre o mar. Ele foi andando de maneira simples. Era um mar morto, será? Não era. Era lá perto do lago de Genezaré, um mar de água doce. Lá no fim está o mar morto. O Jordão deságua no mar morto. Alguém fez a pergunta aqui, não é? Por que ele é chamado de mar morto? O irmão sabe? Salinidade. Quem mais sabe? Por que o mar morto é chamado de mar morto? Hein? Não é. Falta de oxigênio também não é. Sabe por quê, irmão? Porque ele só recebe água. Toda a água que vem ali ele recebe, mas não põe água para ninguém. Por isso que ele é chamado de mar morto. Viu, irmãos? E depois tem a salinidade também, que é bem próximo da saturação. Então eu que tenho um peso meio avantajado, eu não ia falar, eu e o Douglas, podemos deitar naquelas águas sem muito esforço e não afundamos, né? Só nessas outras não dá. E Deus, querido irmão, eu estou fazendo um estudo naquela Bíblia que eu falei para o Douglas, que tem que estudar quando for para o concílio. Nunca vi algum livro para estudar tão profundamente quem é o Espírito Santo. Tem gente por aí que fala que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Mas força pensa. Hein, meus irmãos? Olha aqui para mim. Não fique rezando não. Olha aqui para mim. Força ativa pensa.